Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, Gerando Vidas da Infertilidade à Maternidade. E tudo que envolve esse sonho, a gente tenta viabilizar de alguma forma, com a reprodução assistida e quando está faltando útero, como isso é possível. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com a Bruna, que é da empresa Tamus, que é uma agência de barriga de aluguel, que vai contar pra gente sobre todo esse processo. E ela já é uma empresa que já existe há 16 anos, é uma empresa internacional, e a Bruna já é uma funcionária antiga, apesar de nova. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Eu pareço nova, eu não sou tão nova. É o Botox. Bom, vamos falar dessa sessão temporária de útero. Então, só pra gente imaginar essa possibilidade, a gente sempre pensa que quem precisa de útero, então é um casal, um homem solo, um casal homoafetivo masculino, mas de fato também uma mulher pode não gestar mesmo tendo útero quando essa gravidez leva a um risco que ameaça a própria vida. Ou um útero que não é assim tão receptivo, pode ser um útero que tem problemas, por exemplo, uma miomatose extensa que impede o desenvolvimento de um embrião ali. Então, seja por uma questão ou por outra, é necessário recorrer a um útero, seja através de uma agência de barriga de aluguel ou a sessão temporária de útero, que eu vou falar rapidamente como isso funciona aqui no Brasil. Então, a cedente do útero precisa ser um familiar, já ter 4º grau, já ter tido filhos. Caso essa pessoa não exista na família, é possível recorrer a uma amiga, uma pessoa próxima, que a gente pede uma autorização para o Conselho Regional de Medicina. Mas vamos combinar que não é tão fácil pedir alguém para engravidar de um filho seu. Esse sonho é possível, então mesmo quando não tem essa pessoa, Bruna, conta pra gente um pouco da história da empresa Tamus, para a gente ter essa credibilidade dessa empresa que já é tradicional e um pouco desse processo. Então, a Tamus é uma agência internacional de processos de surrogacy. A Tamus já atua com esse tipo de processo desde 2008, então já fazem aí 16 anos. E nós atendemos todos os tipos de casais e pessoas. Aqui no Brasil, nós estamos atendendo brasileiros há um pouco mais de 8 anos. E os nossos processos são exclusivamente realizados em países em que há uma legislação para o processo de gestação por substituição ou processo de surrogacy. E tudo é feito conforme a legislação e regulamentação daquele local. Ótimo. Então, vamos ver se uma pessoa está interessada nesse serviço. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, primeiro eu diria assim, se você está interessado em fazer esse tipo de processo, como é um processo tão complexo e cheio de nuances, para a pessoa se sentir mais segura, o primeiro passo eu diria, vai até o nosso site, dá uma olhada em como funciona e as opções, uma lida mesmo, e até no nosso blog, para começar a entender as terminologias desse processo. Não é nada de outro mundo que um casal não possa entender, claro que sim, mas isso para eles se familiarizarem com a existência desse tipo de processo que é tão diferente. Depois disso, o ideal seria marcar uma reunião com o nosso consultor ou comigo mesma, para fazer uma reunião privada, para a gente entender o que essa família está procurando e até entender quais das opções, porque atualmente nós temos alguns países em que a gente trabalha e cada um desses países tem regulamentações e legislações diferentes. Então a gente precisa entender até o perfil do paciente e uma vez que isso está entendido, a gente consegue passar os detalhes de como esse processo vai funcionar. Então o primeiro passo seria uma pequena pesquisa para entender como o processo funciona. Se não sabe o lugar onde pesquisar, o melhor lugar seria o nosso próprio site, o site da Tamus. Tem tudo em português, tudo certinho. E depois disso a gente dá uma reunião conosco. Ótimo. E em relação a esse processo, então, é necessário barriga de aluguel. Necessariamente isso envolve a importação de gametas? Como isso pode acontecer? Pode ser. Se de repente a família tem embriões aqui no Brasil, e isso acontece bastante, às vezes famílias passaram por tratamentos, repetidas FIVs, e aí sobraram alguns embriões, ou tem alguns embriões, e de repente essa futura mãe não quer mais fazer a transferência nela própria, é possível enviar esses gametas para o exterior. Quem faz... Ou o embrião em si. O embrião em si, exatamente, o embrião em si. Esse é o mais aconselhável, inclusive, porque os embriões em forma de material genético, eles são mais resistentes na hora do transporte e tem menos chance
chances da gente perder a qualidade comparado a um óvulo, por exemplo. Então, geralmente, essas são as instruções que as clínicas internacionais acabam passando para as famílias. E aí, quem faz o transporte do material genético é uma empresa especializada em transporte de material genético, e uma vez que esse embrião está no exterior, é possível fazer a implantação no útero de uma gestante por substituição. Caso a família não tenha embriões e não seja possível, de repente, utilizar os óvulos da própria futura mãe, é possível eles terem acesso a um banco de doadora de óvulos, e aí é importante lembrar que a doadora de óvulos nunca é a mesma pessoa que vai ser a gestante por substituição. Então, o bebê ele não tem ligação genética com a gestante. Então, os casais que não estão utilizando os óvulos da própria futura mãe, eles estarão utilizando óvulos de uma doadora de óvulos de um banco separado, que está dentro do processo também, e eles podem escolher a doadora olhando fotos, olhando os perfis dela, através de um site. Como é o processo de escolha da cedente? Depende do lugar, tá? Por que depende do lugar? Porque dependendo do país onde você está fazendo o processo, você tem um maior contato ou menos contato com a gestante por substituição. Então, de forma geral, né, quem são elas? Todas as gestantes por substituição, ela deve ser mãe já, então ela tem que ter um filho, ter passado por um processo de gravidez e partos saudáveis, sem nenhuma complicação. E aí, depois disso, a gente vai para o processo de match. No processo de match, se for, por exemplo, na Argentina ou nos Estados Unidos, o primeiro passo vai ser fazer uma ligação entre essa família e a gestante por substituição, a candidata, uma ligação por Zoom mesmo, ou por vídeo. E aí eles se conhecem e essa ligação serve para eles entenderem se eles gostaram um do perfil do outro, porque da mesma forma que eles podem dizer gostamos muito dela, queremos prosseguir, ela também pode dizer gostei muito dessa família, quero prosseguir, ou não. Porque também tem essa coisa de energia, é um contato e é uma comunicação, então tem que haver esse match, que é o que a gente diz. Havendo esse match, essa candidata ela passa por uma bateria de exames físicos, que são exames para a gente saber se ela realmente está saudável, se ela pode passar por um processo de gestação. Se está tudo certo, aí tem a segunda fase, que é a avaliação psicológica. E a avaliação psicológica busca entender se ela está fazendo isso por vontade própria e não porque alguém da família está pressionando ela, afinal de contas é um processo com envolvimento comercial, então a gestante por substituição ela recebe uma compensação por esse processo, mas é muito importante que ela não esteja fazendo isso só por uma motivação financeira. Se for só a motivação financeira, esse processo não vai ser muito bem sucedido. Então a ideia aqui é entender que, tudo bem, tem a motivação financeira, mas existe o desejo altruísta dela de querer ajudar uma família. Então ela tem a consciência de que ela vai tomar agora por responsabilidade um processo em que ela vai precisar fazer reunião com os advogados para entender o contrato, ir até a clínica, fazer todos os exames, tomar todas as vitaminas que porventura o médico peça para ela tomar. Então é um processo que para ela com certeza vai além dos 9 meses e além da gravidez. Então essa avaliação tenta entender se essa candidata realmente está séria com o processo, tem esse perfil, se ela quer. E aí se ela for aprovada, então as famílias, e geralmente a gente chama os casais de IPs, que são futuros pais, se ela está aprovada, aí vem a segunda parte do processo, que é uma parte um pouco mais burocrática, em que a família assina um contrato com ela, um contrato de gestação por substituição, onde basicamente esse contrato diz, essa família vai passar pelo processo em que ela vai ceder o útero para gerar um bebê para essa família e ela não tem conexão genética com o bebê, então isso deve entrar no contrato e por isso ela não é a mãe do bebê, e sim esse casal. A filiação já fica garantida nesse processo, então no processo com vocês, então vocês já fazem esse acompanhamento jurídico da filiação para garantir isso. Sim. Então é que vai dar à luz a um bebê que será de outra família, então tudo isso é bastante documentado e absolutamente seguro. Isso, exatamente. Não tem jeito de sair fugindo como não é assim. Sim, isso é uma pergunta que a gente recebe muito, assim, geralmente as famílias ficam muito preocupadas, Bruna, mas não tem jeito de repente ela não querer entregar o meu bebê ou fugir com o meu bebê ou algo nesse sentido? E é interessante essa pergunta porque obviamente como futuro pai,
pai, é claro que você, ou futura mãe, você quer proteger o seu bem maior. Mas se você pensar no processo de outra perspectiva, é importante lembrar que ela já é mãe, ela já tem a família dela. Quando ela entra nesse processo, ela entra com uma outra perspectiva que é diferente. Ela não tá entrando para criar a família dela, para ter o filho dela. Ela tá entrando para ajudar uma outra pessoa a criar a família deles. Então, a perspectiva dela é diferente. E o fato de que nós temos a legislação também conduzindo esse processo faz com que ambas as partes fiquem protegidas. Os pais, nesse sentido, e ela também, porque ela precisa da proteção de legislação para saber que, na verdade, ela está gerando um bebê em que existe uma família que virá buscar aquela criança. Porque do outro lado, elas também se preocupam. Será que essa família vai vir buscar o bebê? Então, eu sempre falo isso para os casais e eu lembro eles, olha, em 16 anos, nós nunca tivemos nenhuma situação em nenhum lugar do mundo em que a gestante por substituição quis ficar com o bebê. E também nunca tivemos nenhuma situação em nenhum lugar do mundo em que os pais não foram buscar o bebê. Isso nunca existiu. Então, mora muito no nosso imaginário essas coisas e, obviamente, mesmo morando no imaginário, é importante fazer em um lugar que, se caso algo saia do controle, a gente tem a legislação para nos proteger. E nesse, então, onde vocês têm ascendente, naturalmente precisa preparar o endométrio para a transferência desse embrião. Então, ela vai numa clínica parceira, certo? Prepara o endométrio, transfere o embrião e faz esse acompanhamento e da gestação. Como é que é a relação dos pais com essa sedente durante o pré-natal? Depende também do país em que o processo está sendo realizado. Por exemplo, as famílias que fazem nos Estados Unidos, eles têm contato direto com a gestante por substituição. Então, muitas das vezes, quando ela vai no médico para fazer o ultrassom, eles fazem uma chamada de FaceTime e acompanham o ultrassom. Ou tem outras famílias que se programam e viajam e vão fazer isso pessoalmente. O mesmo acontece na Argentina. Em outros lugares, como por exemplo o México, em que esse contato ele é mais restrito, nada impede que a gestante por substituição faça uma gravação durante o exame que ela está fazendo e aí depois ela manda para a família. Sim. Então depende muito do lugar. Tem lugares que esse contato vai ficar mais restrito, como por exemplo na Geórgia. Aí na Geórgia tem um pouco mais de dificuldade e aí o fato da comunicação ficar restrita tem vários motivos. Às vezes é simplesmente por conta de uma questão cultural. Imagina que na Geórgia elas falam georgiano. Não é uma língua que... Boa sorte. E elas não falam inglês também. Você pode falar isso, porque você fala hebraico. Não, eu tô aprendendo hebraico ainda. Vai levar uns bons anos ainda. Mas, assim, não tem como fazer essa mediação. Mas, mesmo para esses casos, a família, depois que termina o pré-natal, e aí a gente chega lá no finalzinho, que eles vão viajar para ir acompanhar o parto, antes do parto, a clínica faz uma reunião com eles, leva eles até uma sala para conhecer ela pessoalmente, porque eles já conhecem ela, né? Mas para conhecer ela pessoalmente, fazem uma conversa com ela e tem o tradutor. Eles tomam esse cuidado para pelo menos antes do parto eles têm esse momento em que eles podem conversar com ela e é um momento muito emocionante. As famílias utilizam isso para agradecer. Tem gente que leva cartinha, tem gente que leva presente, sabe? Porque ela se torna a pessoa mais importante da vida deles. Ela tem um papel fundamental ali, né? Possibilitar a formação daquela família. Exatamente. Então, eu tenho uma mãe nossa que ela disse pra mim uma vez: eu não tenho nada dentro de mim que não seja gratidão. Ai, que lindo. É só isso que eu consigo sentir. E é verdade, eles sentem isso. É uma jornada muito bonita, assim. Então, principalmente no final, né? Quando o bebê chega. E a chegada desse bebê, né? Também, então, o que eu recebo muito de questionamento é esse contato que você já explicou pra gente sobre a contato acidente, lógico, dependendo do país, dependendo da língua, da dificuldade de comunicação, da questão cultural. E também é necessário chegar nesse lugar depois para receber esse bebê. E uma dúvida como é que vai ser o parto e como é que eu vou sair com esse neném de outro país e trazer para o Brasil?
Sim, muita gente pergunta isso. Primeiro, é interessante a gente dividir em duas partes, assim. Tem a parte do parto em si, então essa família vai viajar, eles devem chegar naturalmente antes do parto. E como que a gente sabe disso? Porque o médico faz a contagem e a maioria dos partos são normais. Então, pelo peso, pela idade gestacional, eles conseguem prever mais ou menos quando que vai ser o parto. Tem alguns lugares que fazem parto por cesárea, mas a grande maioria é parto normal. Então, através dessa previsão, a família chega antes no país, e aí quando eles chegam, eles ficam em contato com a clínica ou com a nossa equipe local. Quando a gestante entra em trabalho de parto, eles recebem uma ligação e eles chegam no hospital. O hospital sabe que se trata de um processo de gestação por substituição. Quando eles chegam no hospital, e aqui depende de país, tem país em que há a possibilidade de dentro do hospital a família inclusive assistir ao parto, literalmente. E claro, isso depende também da gestante por substituição dizer que tá tudo bem. Se ela disser que não, é não. Mas na maioria das vezes isso pode acontecer, e no momento que o bebê nasce, o primeiro contato do bebê é sempre com a família. Esse é o primeiro contato dele ou dela. E aí, quando eles estão no hospital, o hospital, claro, vai ensinar os pais a terem os primeiros cuidados ali com o bebê e tudo mais. Eles ficam naquele momento. Em paralelo a isso, aí sim tem os trabalhos dos advogados que estão envolvidos nesse processo. E aí, para todos os países, tem a equipe de advogado própria, local, que é responsável por cuidar desse processo desde o início, com a documentação que já começa lá antes de ter a gravidez, que é a documentação que você entrega. Depois tem a assinatura de contrato com a gestante. Quem faz isso são os advogados. Eles acompanham todo o processo para quando chegar nesse final, em que você está lá no hospital com o seu bebê, eles fazem a emissão da certidão de nascimento local. Então, por exemplo, na Argentina vai ser emitida uma certidão de nascimento argentina, e essa certidão contém o nome de ambos os pais, a mãe e o pai, ou o nome dos dois pais, se for um casal homoafetivo. O mesmo vale para os Estados Unidos. E aí, com essa certidão local, o casal deve comparecer ao consulado brasileiro, e o consulado brasileiro vai emitir a certidão e passaporte brasileiro para o bebê. E a nossa certidão e passaporte brasileiro é emitida como um espelho da certidão que foi emitida no local. Então, por exemplo, num caso de dois pais, se a certidão original local tem o nome dos dois pais, então a documentação brasileira também vai ter o nome dos dois pais e a certidão e o passaporte brasileiro para o bebê, e assim a família consegue voltar para casa. Tem países, como de novo os Estados Unidos, que é possível emitir o passaporte americano para o bebê também. Então, nesses casos, o bebê acaba tendo dupla cidadania, a brasileira e a americana. Esse processo todo de documentação pode variar de país para país, mas no geral, brasileiros precisam ficar de 2 a 3 semanas no país, emitir toda a documentação, chega no aeroporto com a documentação pronta, certinha, não tem nenhum problema, vamos dizer assim, porque você tem a documentação original, tudo certinho, e você volta para casa com o bebê. Com a família completa. Com a família completa. Com a família completa. Delícia. Eu sempre falo para as famílias que, olha, a parte da documentação de todo o processo é a parte mais simples, eu prometo. É a parte mais simples. E nesse processo dessas angústias todas, a gente comentando aqui nos bastidores, né, a Bruna falou assim, olha, entre executar existe todo um momento de elaborar isso, né? Então não é assim imediato que conhece, que já vai para esse processo, até porque precisa maturar a ficha, né, dessa história ideia, toda, que sejam independente da constituição familiar, se dois pais, se pai solo, se casal hétero ou não. Então a gente precisa amadurecer esse processo e também sedimentar e limitar um pouco dessas fantasias, né? Ai, como que eu vou ter controle? E na verdade a gente não tem controle nem em quem está ao nosso lado, né? Sim. Então quem sabe do outro lado do mundo. Então eu acho que como é que é o suporte psicológico que a empresa oferece, ela indica, como é que isso acontece? Essa é uma ótima pergunta, porque eu sempre comento com algumas famílias que um processo de surrogacy, ele é uma montanha-russa de emoções mesmo. Ele não é um processo simples, você está fazendo um processo que vai gerar a coisa mais importante da sua vida. Então a primeira coisa
que eu gosto sempre de falar é o seguinte: não é um processo rápido. E na maioria das vezes, a gente falou desse processo de maturação da ideia, às vezes as famílias entram em contato conosco, entendem todo o processo e planejam fazer daqui 2, 3 anos, porque elas estão pensando, estão analisando. E aí quando elas decidem, claro que quem quer um filho quer pra já, tá com pressa. Então é muito difícil às vezes caminhar algumas etapas desse processo, que são etapas que elas demoram, até pela natureza. Então, por exemplo, quando você escolhe uma doadora de óvulos, ela vai passar por um processo todo de estimulação para aí então fazer a coleta de óvulos. E esse processo de estimulação tem várias coisas que podem acontecer aqui que podem fazer com que esse processo leve mais tempo que o esperado, a começar pelo ciclo menstrual dela ou a começar pela não resposta dela aos hormônios. Então, tudo isso a gente tenta passar de uma forma geral, porque não dá para explicar esse processo minucioso, senão a gente vai ficar aqui por dias. Então eu sempre falo para eles: olha, em cada etapa você vai ser explicado sobre aquela etapa e vão ter coisas que você vai ouvir pela primeira vez. E tá tudo bem, é assim mesmo que funciona o processo, é uma jornada. A gente caminha, a gente chama de jornada porque é mesmo. E aí, durante o processo, a gente sempre aconselha que, se a família puder, ter um acompanhamento psicológico, até porque é um processo que gera naturalmente ansiedade. E aí, uma vez que você tem a gravidez, você já vai entrar em outro momento, que é viver uma gravidez que você não tá vendo. Imagina, você não tá vendo, não tá sentindo, você recebe os relatórios, você conversa com a gestante, você conversa conosco, você pode até ouvir, de repente, batimentos cardíacos, mas não tá ali no seu dia a dia, né? Então, aí você começa um outro processo, que é o processo de se preparar para aquela pessoinha que tá chegando na sua vida. Então, aí já é outro momento de se preparar, a ansiedade já é outra. Então, a gente sempre aconselha que, se a família puder, tenha um acompanhamento psicológico, e dentro da Tamuso nós temos rodas de conversa, que quem faz é a psicóloga Lígia Dantas. Quem quiser pode procurar o trabalho dela, ela tem um trabalho lindo, que ela já acompanha famílias que fazem processo de reprodução humana há muitos anos, e atualmente nós temos essa parceria em que ela faz essa roda de conversa com as famílias, e essas rodas de conversa servem para eles compartilharem os momentos que eles estão vivendo, ou as angústias e frustrações, porque existem frustrações nesse processo. Então, da mesma forma que de repente você faz uma transferência de embrião em você mesma, depois no seu processo de FIV, de repente deu negativo, dentro de um processo de surrogacy, por mais que todos os componentes tenham sido pensados para fazer dar certo, existe um elemento ali que está além das mãos da agência, dos médicos e dos profissionais, que é a natureza. Às vezes tem um processo em que, olhando de fora, o embrião é perfeito, o endométrio da gestante por substituição é perfeito, tá tudo certo. 1 mais 1 vai dar 2, não necessariamente. Em medicina isso não acontece. Eu falo que é a ligação, né, a colinha do embrião no útero, aí esse é um grande... É um mistério da vida. É um mistério da vida. Então, é importante que as famílias tenham esse aconselhamento, esse acompanhamento, e saber que, assim, por mais que tenha frustrações, ups and downs, dá certo. Vai dar certo. Tem que persistir e dá certo. E, inclusive, a gente tem, né, no nosso podcast, a gente tem um episódio com a Lígia que fala bastante desse, que eu acho que vale a pena quem está assistindo esse episódio também assistir o episódio, que a Lígia compartilhou bastante coisa a respeito disso, e eu acho que tranquiliza. E quanto maior o número de informações, a ideia é essa, né? Oferecer informação, exato, sedimentar essa ideia e ali semeando um pouco disso até que toma a decisão. E eu falo que toda decisão após uma grande reflexão é sábia. Então, com certeza, gostei disso, vou adotar. Eu falo isso sempre, porque até de prosseguir ou não, ou prosseguir de uma forma diferente. Então, isso cabe no meu contexto, faz parte. E nesse processo de barriga de aluguel, tem uma restrição do número de embriões transferidos? Tem. Em alguns lugares isso até entra em contrato.
No geral, as clínicas fazem a transferência de apenas um embrião por vez. Justamente porque quando você transfere 2 embriões, o que você faz é aumentar as chances de ser uma gravidez gemelar. E como envolve risco. Exato, exatamente por isso, por envolver riscos, e aí o risco, claro, além dos riscos para os bebês, também é para gestante por substituição, então as clínicas preferem evitar. Isso é bem comum. E tem um outro fator aqui, que além da saúde, que é indiscutível, né, tem um outro fator que a maioria dos casais que fazem processos de surrogacy, eles são casais internacionais. Então, você imagina um cenário em que de repente a gente tem um nascimento prematuro. Se tem um nascimento prematuro, a família precisa chegar lá para ontem. E aí, dependendo do lugar que essa família tá na Austrália, ou até mesmo aqui no Brasil, de repente tá fazendo na Geórgia, não é tão simples chegar lá ontem, né? Então, assim, eles vão ter que parar tudo e chegar lá o quanto antes. E por que precisa chegar lá o quanto antes? Porque o bebê, mesmo quando ele tá ainda sendo gerado, ele é daquela família. Então, se ele nasce e precisa de qualquer intervenção médica ou qualquer coisa, a agência, a gestante por substituição, a gente não pode dizer o que pode ser feito ou não naquele bebê, e sim os pais. Então, a gente precisa que eles estejam lá o quanto antes. Então, para evitar também, que é um fator, a logística, isso também entra em contrato para que as famílias evitem a transferência de 2 embriões. Aí o que acontece? Em alguns casos, principalmente em casais homoafetivos, em que eles querem um bebê para cada, o que dá para se fazer atualmente seria ter 2 jornadas em paralelo. Então, eles começam um processo que a gente chama de jornada dupla, em que a gente cria embriões para os 2 utilizando óvulos de uma mesma doadora de óvulos, e aí esses embriões, um de cada pai, é transferido em um útero de gestantes diferentes. Então, são 2 gestantes por substituição, e a ideia é ter uma jornada em paralelo. É claro que é uma ideia, porque a gente não consegue controlar todas as... tem assim um limite, porque a gente consegue controlar, mas a ideia é ter 2 gestantes por substituição, e aí sim eles terminariam com 2 bebês no final. Para buscar os bebês ao mesmo tempo, né? Essa seria a ideia. Eu tenho uma família agora que o bebê nasceu com justamente 8 meses de diferença, e tem um outro que tem 2 semanas de diferença. Então, isso, assim, é algo que a gente não consegue controlar. Então, a gente avisa eles, olha, aqui tem que ficar ciente que eles podem ser muito próximos, ou eles podem ter meses de diferença. Isso pode acontecer. E a prematuridade acontece também, né? Mesmo na gestação única, que isso não é uma gestação gemelar. Exatamente. Isso, até esse limite de transferência de 2 embriões é uma coisa relativamente nova. Nova, assim, deve ter algo por volta de uns 4 anos no máximo. Então, se a gente olha o histórico até da Tamus antes, esses 4 anos antes, a gente tinha um número de incidências de prematuro, 2, muito maior. Muito maior. Agora é raro. Ainda que tenhamos um número maior de nascimentos atualmente, o número de nascimento prematuro diminuiu muito por conta disso. Por conta de ser agora transferência de 1 embrião e não 2. E a gente também, eu falo bonitinho, gemelar e tal, mas... é a coisa mais linda. Mas pra gente, pro médico que faz reprodução assistida, não deixa de ser um ponto negativo, porque a maioria absoluta das minhas transferências são de embrião único, com boa qualidade, que a ideia é uma gestação segura, e eu sempre brinco que é um bebê correndo no shopping, porque aqui não tem praia, então um bebê correndo no shopping. E aí, se tiver um irmãozinho ali correndo atrás, cadinho, ele é o efeito colateral. Então, mas ele pode acontecer, e eu falo assim, é deselegante uma gestação múltipla. Por quê? Porque deixa de ser segura. E é claro que um embrião pode se dividir em 2, pode. E até uma gestação mais complexa do que quando tem 2 embriões separados, mas é raro. Então a gente controla ali, mas a gente não tem controle de tudo. Né? E a amamentação? Olha, a grande maioria dos bebês, eles são alimentados por fórmulas, principalmente porque assim, no exterior tem uma variedade de fórmulas muito grandes, então quando eles estão no hospital ainda, os pais, o médico, a equipe vai informar qual é a melhor fórmula para o bebê.
Existem alguns lugares, e aí eu vou citando nomes para as pessoas saberem, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, é possível pedir para que a gestante por substituição retire o leite, e aí esse leite é colocado numa mamadeira e pode ser compartilhado com um bebê. Não é uma prática muito feita pelos casais, assim, de memória, eu devo dizer que nesses 8 anos atendendo brasileiros, acho que eu tive um caso de uma família que fez isso, mas não é muito comum, a maioria dos bebês são alimentados por fórmulas. E dá para sobreviver super certeza. Bem no leite, tem toda essa culpa da questão do leite materno, eu entendo que é importante anticorpo, tudo isso, gente, mas tem uma coisa tão maior do que isso, que é desse cuidado, desse amor envolvido nesse processo, e a fórmula, hoje a gente já tem, não sou contra a amamentação, mas sou a favor de uma opção para isso, e tem toda uma questão do conforto, desse envolvimento dessa família com esse bebê recém-chegado, e faz parte, né, ficar acordado também para dar um leitinho ali durante na madrugada para já se ambientar o que vai vir aí pela frente. Sim, né? faz parte, e agora eu tô lembrando que alguns anos atrás, isso já faz um tempo, um caso que nós tivemos ainda quando fazíamos o processo na Ucrânia, nós tivemos uma futura mãe que passou por um processo hormonal para ela gerar leite, e ela acabou amamentando o bebê dela, então existe esse processo, mas também é algo que eu só vi uma vez, uma das pacientes fazer, porque não parece ser algo muito simples, então... E também tem um efeito adverso, porque isso a gente consegue promover a amamentação, mas a gente tem que ter um pouco de custo-benefício, ideal versus real, e a gente alinhar expectativas, né? E qual que é o melhor para aquele bebê e para aquela mãe? Sim, né? Exatamente. Então acho que é o bom senso nessa história toda, né? Sim, com certeza. É uma coisa que não podemos deixar de falar do custo. Então, vamos falar um pouco dos pais brasileiros. Qual o país que frequentemente eles recorrem? E conta um pouquinho pra gente sobre os custos envolvidos nesse processo, que afinal de contas é complexo. É complexo. Então envolve um investimento significativo. Sim. Então, eu vou dividir em dois, assim, os casais homoafetivos, a grande maioria procuram um processo na Colômbia, até o momento, porque nós temos processos na Argentina, mas os nossos processos na Argentina são relativamente novos, então eu acredito até que vai haver uma mudança. Se você me fizer essa mesma pergunta daqui a alguns meses, é provável que eu vou te responder Argentina. Mas a grande maioria dos casais fazem o processo na Colômbia. Já os casais heterossexuais fazem na Geórgia, porque a Geórgia acabou se tornando, na época, né, uma ótima alternativa para as famílias que ouviram falar dos processos na Ucrânia. Então, por muito tempo, a Ucrânia foi o lugar onde os casais heterossexuais iam fazer o processo. E aí, claro, com toda essa loucura que aconteceu em relação à guerra e tudo mais, se tornou um país muito difícil de fazer qualquer coisa, quem dirá um processo de surrogacy. Então, a alternativa acabou virando um país que está do lado, que a Geórgia é um país bem menor, mas é um país que também tem legislação há mais de 10 anos para o processo de surrogacy. Então, acabou virando uma alternativa, só que é um país que só permite para casais heterossexuais casados no civil há mais de um ano. Então, fora esses dois lugares, aí o terceiro lugar onde nós temos o maior número de processos é os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, nós atendemos todos os tipos de casais e pessoas. E tem a ver, lógico que a escolha disso tudo tem a ver com a proximidade, né? Tem a ver lógico, com isso. E com o custo envolvido nesse processo todo. Exatamente. Então, por exemplo, a Colômbia seria, se a gente pensar assim, mas por que casais heterossexuais não fazem na Colômbia? É muito mais perto que a Geórgia. Mas aí quando você olha como é feito o processo na Colômbia, você acaba encontrando uma entrave, que é assim, o bebê que nasce na Colômbia, ele vai ter a certidão de nascimento emitida com o nome do pai biológico e o nome da gestante por substituição. Então, a gestante por substituição, ela não é a mãe do bebê, como a gente explicou, não tem
tem conexão genética e tudo mais. Só que existe uma questão na legislação da Colômbia que coloca o nome dela a princípio na documentação. Então, esse casal sai da Colômbia ainda com o nome dela na documentação, e aí quando eles chegam no Brasil, eles contratam um advogado brasileiro, geralmente a gente recomenda, mas eles podem contratar o advogado de preferência, e aí para fazer a retirada do nome da gestante e colocar o nome do segundo pai. Os casais homoafetivos, eles lidam melhor com esse fator. E também porque na época não tinha muitas outras opções para eles. Atualmente tem outras, tem o México, tem a própria Argentina. Agora, para um casal heterossexual, se eu tenho um outro processo que não vai fazer isso, mesmo que seja mais distante, eu prefiro ir mais distante, porque aí a documentação já tem o nome da mãe e o nome do pai. Então, geralmente é esse o caminhar das coisas. Por isso que acabam tendo esses números em lugares diferentes. Mas agora com a Argentina, que é o novo processo, eu imagino que esses números vão mudar bastante. Na Argentina já pode sair com o nome do pai e da mãe. Isso, nome do pai e da mãe, ou se no caso dos dois pais, nome dos dois pais, ou no caso de mãe solo, só o nome da mãe, no caso do pai solo, só o nome do pai. Eu também acho que vai migrar. É. E a proximidade, Ah, né? sim, é espanhol também, né? E é bem mais tranquilo. simples. E eu pensei muito, quando você estava falando, esse processo de também ter que fazer uma documentação para mudar o nome da mãe. Então, essa mãe que não conseguiu gestar, ainda carregar esse bebê, ainda com outro nome, sair Sim. desse país, emocionalmente, isso é muito importante. Com certeza. Então não é algo que a gente nem recomenda, não tem porquê. Mesmo que seja um país próximo, tudo bem, mas você tem um outro lugar que te dá a oportunidade de já ter a documentação certinho e não precisa mexer com isso depois. E em relação a custos, os custos podem variar bastante. Se a gente estiver falando dos Estados Unidos, lá é outra história em relação a custo. Então tudo que eu falar nos Estados Unidos infelizmente vai ficar quase o dobro ou mais. Então, por exemplo, um caso, vou citar um plano garantia. O plano garantia é um processo em que a família está utilizando doadora de óvulos e, a princípio, é um processo que não para até que a gente tenha o nascimento do bebê. Então, não importa quantas tentativas, quantas repetições a gente tenha no processo, o processo não vai parar até que a gente tenha o nascimento do bebê. Esse processo na Argentina e na Colômbia também, no México, ele custa por volta de $70 mil, tá? E dentro desse processo já está incluído tudo. Vai estar incluído a compensação da doadora de óvulos, a compensação da gestante por substituição, a compensação de todos os advogados envolvidos, dos profissionais da clínica em si, a criação de embriões, PGS, que é realizado também, todo o pré-natal e nascimento. Tudo incluído. O que não estaria incluso? As viagens e hospedagens da família. Isso é a única coisa que não está inclusa. E se eu pensar só se não envolvendo os óvulos? Então, do transporte de um embrião aqui para lá, então exclui o processo de formação do embrião de reprodução assistida aqui no Brasil, para a gente transportar esse embrião e ter a ascendente. Qual é o custo disso em relação Isso vai variar um pouco de clínica para clínica, mas o menor custo que a gente tem hoje seria na Geórgia, e aí a partir de $50 mil. Esses $50 mil já incluem até 3 transferências de embrião. Tá? Então, por exemplo, se a família mandou 4 embriões para lá, essas 3 primeiras tentativas já estão incluídas nesse valor e eles só pagariam extra se houver, a partir da 4ª tentativa, transferência de embrião. Então, na Geórgia tem um custo menor do que aqui na Argentina? Tem um custo menor. Então, esse é o motivo que foi para a Geórgia, né? Afinal de contas, né? Que tal conhecer o mundo? Não, e a Geórgia é linda, Tbilisi é linda, é um país europeu, as famílias ficam muito felizes de ir lá. É uma aventura porque é uma língua completamente fora da casinha, né? Mas o inglês resolve, e olha, não precisa falar inglês fluente para fazer esse processo, ao menos que você vá fazer nos Estados Unidos. Se você for escolher fazer nos Estados Unidos, então é melhor que o seu inglês seja um pouquinho mais avançado. Por quê? Porque você vai ter contato direto com a gestante por substituição, e nos Estados Unidos é ela quem passa as informações que ela recebeu do médico americano. Então é bom saber bastante. Nesse caso sim, agora nos outros não precisa. E também tem muito essa questão de nascer nos Estados Unidos, tem muito interessante pelo passaporte americano. Pelo passaporte americano, sim. Só tem que lembrar que americano paga imposto, tá? Mesmo morando nos Estados Unidos. Então lembre-se disso, não tem... E paga bastante bastante, não tem almoço gratuito em lugar. Esse é um detalhe importantíssimo. Lembre-se disso. Na hora de pensar na cidadania, né? Sim. Pô, eu acho
que e em caso de prematuridade, também falou que a gente já tem que viabilizar esse processo. E você falou de documentação aqui no Brasil. A gente também tem um podcast com um advogado que está habilitado com reprodução assistida, que é familiarizado com esses processos. E o Luiz, então vocês podem também, os aspectos jurídicos em reprodução assistida, esse episódio já está liberado e vocês também podem maratonar os episódios, né? Bom, Bruna, você quer alguma ponderação final, alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que você queira falar sobre tudo isso? Não, acho que a gente compartilhou bastante informação. Você é faladeira, né? Eu sou faladeira e nesse assunto ainda, porque eu sou apaixonada. Então, eu acho que é natural a gente ficar apaixonado pelo que a gente faz quando a gente vê os resultados, né? Você também. Eu vi pelo seu escritório que você é apaixonada. Tem amor em todos os detalhes. Então, só o que eu queria dizer é que se a família tá procurando por um processo que realmente, assim, eu escuto muito no escritório, vocês foram a luz no fim do túnel, vocês são as únicas opções. Então, eu sei que isso é algo recorrente, geralmente as famílias que chegam até nós já tentaram muito, e por muitos anos. Então, eu repito, o primeiro passo para diminuir o medo, porque eu sei que esse processo dá medo, deem uma lida em todas as informações que tem no nosso blog, assistam todos os vídeos. Se quiserem, a gente pode colocar vocês em contato com outra família que já tenha feito o processo para te dar mais segurança. E no mais, o que vocês precisarem, nós estamos aqui. O nosso atendimento é todo feito em português, por mais que a maioria das informações venham em inglês, afinal de contas a gente está lidando com um processo internacional, a gente tem um cuidado de repassar tudo isso em português, então o suporte você vai ter desde o início do processo até o nascimento do bebê. Eu falo para a família que o seu contato só termina com a gente quando você volta para o Brasil e você me manda uma foto da família completa. Aí terminou. Enquanto não. Mas é isso. E o site de vocês claro que eu já acessei. Já dei uma navegada. Também sou xereta, né? Então eu acho que é lógico que para eu indicar para os meus pacientes eu tenho toda uma responsabilidade sobre isso. Então, para eu convidá-la aqui é porque eu efetivamente acredito na empresa. Eu não posso fazer nada diferente disso, né? E por isso que eu também já naveguei e eu achei muito intuitivo. Uhum. Então eu achei que as informações elas aparecem e imagino que as coisas já aparecem para mim, eu como médica xeretando tudo isso. Parece que quando você é o paciente, as coisas fluem ainda mais. Né? Sim, então o radar já está mais conectado, eu tento ser esse paciente, mas efetivamente eu não sou. Então eu acho, e é muito interessante, é muito claro. Então eu achei muito legal o site. Bom, Bruno, eu quero te agradecer. Eu que agradeço, foi um prazer. Por estar aqui, por falar sobre a Tamus. Com prazer. E ter uma agência que possibilita a formação dessa família. A gente de reprodução assistida sonha com isso. Sim. Sonha com o bebê correndo no shopping. Com certeza. Em qualquer lugar do mundo. Sim. E tem tudo isso, né? A gente tenta controlar aqui. Eu lembro da minha filha pequena, falando assim, mãe, o que você faz? Eu falei assim, bom, mãe, você te coloca o neném na barriga da moça e tira o neném da barriga da moça. E qual é o papel de Deus, então? É o divino que acontece na implantação desse embrião no útero. Então, esse mecanismo a gente não tem domínio. Então, a gente precisa respeitar o limite da natureza, como tudo isso acontece. E que bom que a gente não tem domínio sobre tudo, porque é isso que fascina, isso que faz a gente buscar, isso que move o mundo, né? Com certeza, com certeza. Foi um prazer, muito obrigada. Imagina. Gente, adorei bater papo com a Bruna. Ela é muito clara, né, em tudo isso. E vocês vão ver que o site é como ela. Facinho de entender. E eu acho que esse movimento... Então, olha, se vocês estão assistindo esse episódio, olhem também o episódio dos aspectos jurídicos de reprodução assistida. Olha lá o episódio com a Lígia Dantas, que é psicóloga, que a gente focou exatamente nisso. E a nossa conexão, assim, através desse podcast, não é por acaso não, tá? Que todas essas pessoas estão falando aqui no podcast. Um chama o outro, que chama o outro, e que privilégio meu conhecer todo mundo, né? E compartilhar tudo isso com vocês. Espero que gostem, que maratonem o nosso episódio, que tudo é feito com muito amor e carinho. Até a próxima.